Eu sei que nós estamos em meados de abril, mas tem um assunto que sempre me chama atenção e ele geralmente acontece ali no finalzinho do ano, né? Novembro, dezembro, e em janeiro ainda a gente vê bastante disso, que é quando o pessoal comenta ali quantos livros eles leram ao longo de um ano. Então você começa ali com 5, 10, 15, 20, 50 livros e não tem problema nenhum, na verdade. Eu acho que é uma ótima você conseguir ler vários e vários livros. Inclusive, houveram alguns anos que eu consegui ler bastante. Para ser bem sincero, eu consegui ler, sei lá, 12, 13 livros num ano. E acredite, não é fácil, né? Se você tem esse hábito da leitura, você sabe que muitas vezes, se você tem o hábito da leitura e se você empreende, principalmente, se você tem filhos, enfim, é casado, provavelmente sua vida deve ser bem corrida. Então, é um mérito você conseguir ler um livro que seja. E teve um ano ali que eu li 12, 13 livros, livros mais densos, não tão simples, mas eu queria poder trazer para vocês qual foi o ano, quais foram os livros, o que que eu aprendi de fato, mas eu não lembro, para ser bem sincero, eu não lembro quais livros eu li, o que que eu peguei. É óbvio que alguma coisa ali, né, vai ficando, mas falar que eu lembro com exatidão o que que eu li ou não é mentira, eu não consigo. E eu pensei em fazer esse vídeo exatamente por isso, porque muitas vezes a gente tem uma preocupação com a métrica, né? Então é muito legal você chegar no final de um ano e falar: olha, esse ano foi mega produtivo, foi incrível, eu li 10 livros, 12, vai, um livro por mês. Não, e não é assim, não é que seja impossível, não é, tá? É claro, a gente tem que considerar, tem livros, pessoal, que nem esse aqui que eu tô lendo, ele é um livro mais tranquilo de ler. Ele tem poucas páginas, é uma linguagem mais simples, não é uma linguagem tão complexa. Óbvio, né, que vai depender muito do seu repertório, né, o que você já leu. Esse livro aqui fala sobre marketing e como é um assunto que eu gosto, que eu entendo um pouco, então é um livro que para mim flui muito bem. Agora, existem livros que são mais... Esse aqui ainda é intermediário, tá? Ele é um livro maior. Se a gente olhar aqui, ó, é bastante texto, o texto é bem, como eu poderia dizer assim, é bem denso a leitura, mas existem outros livros que eu não tenho afinidade nenhuma. Por exemplo, eu estou lendo um livro aqui que é A Mente Organizada. Inclusive foi ela que despertou essa ideia de criar esse vídeo. E é um livro que envolve aqui neurociência, que é um assunto que eu não tenho tanto conhecimento, tenho muita curiosidade, mas não conheço tanto. Então é muito mais, como eu não tenho esse repertório, é muito mais difícil acompanhar a leitura, acompanhar a linha de raciocínio. Então eu poderia sim pegar vários livros aqui e ler numa velocidade e absorver, sei lá, 1% dos livros. Só que pelo que eu tenho estudado e pelo que eu tenho visto e por tudo que eu não só vejo, mas acompanho na minha vida, eu percebo que cada vez menos o meu cérebro ele quer memorizar as coisas. Não entenda errado, não tô com nenhum tipo de doença ou não tô debilitado que a minha memória ela não funcione, mas eu tento cada vez menos usar a minha memória, eu tento externalizar as coisas, porque na minha visão, é óbvio que existem técnicas de memorização, óbvio que tem muita gente que usa a repetição espaçada, por exemplo, principalmente para concurso, para estudos e tudo mais. Mas para ser bem sincero, isso tem um propósito muito específico, né? Você vai memorizar um tipo de matéria, alguma coisa que você precisa ali e tem um resultado. Inclusive, dentro da lógica do segundo cérebro, aqui nesse livro aqui, o Thiago não fala sobre isso, mas você pode... Acho que eu já falei, acho que eu já fiz vídeo lá no nosso canal do Produtive sobre isso. A gente tem os arquétipos das ferramentas de anotações. E um dos arquétipos é o estudante, né? Então o estudante ele tem uma perspectiva totalmente diferente, ele tem um propósito, um objetivo ali que ele quer concluir. Então vale a pena você memorizar, acho que é uma boa. Agora,
Quando você tem um contexto onde você tem que criar conteúdo, como no meu caso, ou como hoje em dia ficou conhecido os profissionais, acho que é profissionais de formação, né? Então, são pessoas que não necessariamente fazem somente aquela atividade robótica, são pessoas que têm que usar informações, conectar os pontos e o conhecimento dela vai, de certa forma, bater ali diretamente no resultado. É o meu caso, né? Então, o conhecimento que eu vou adquirindo e que eu vou principalmente mixando e transformando numa coisa nova, ela reflete diretamente qual é o resultado desse vídeo, ou dos demais, ou dos produtos que eu vou lançar. Então, para mim não vale a pena, de certa forma, memorizar. Vale a pena eu ter acesso à informação no momento que eu preciso. Mas não vale a pena eu memorizar aquela informação, porque eu ando consumindo muita informação. Então pense o seguinte, a gente tem o processo, eu estou um pouco resfriado, diga-se passagem, tá? Eu tenho o processo de consultoria. Cada consultoria que a gente faz é um projeto, é um cliente, é um mundinho ali, certo? Certo. Eu tenho os canais aqui no YouTube. Eu tenho minha equipe que trabalha comigo. A gente está criando conteúdo nas redes sociais. A gente está no meio de uma campanha de um lançamento de um novo produto. Eu tento, né? Eu tenho meus filhos também, né? Ainda tem mais essa. Tenho minha esposa, tenho meu relacionamento. Estou tentando ler mais, né? Com mais consistência. Então só aqui na minha mesa tem 4 livros, fora um no iPad ali. Então assim, não dá para eu confiar na minha memória. Não é justo com ela. Eu acho que você acaba sobrecarregando. Agora, não significa que eu não preciso de várias informações e que eu não preciso ligar esses pontos. Essa que é a diferença. E eu faço isso dentro do meu segundo cérebro, né? Então, por sorte, eu conheci a metodologia do segundo cérebro e ela me permite acionar as informações no momento que eu preciso delas efetivamente. Agora, vamos voltar aqui para o assunto do livro, para eu não me estender muito. Que é o seguinte, esse livro aqui, deixa eu abrir ele aqui, A Mente Organizada, é como eu disse para você, ele é um livro que ele fala de neurociência, né? Eu tô no começo dele e eu vou te explicar qual que é a diferença de você ler um livro e de você realmente se aprofundar no livro. Ele é um livro de um assunto que eu não tenho tanto traquejo ainda, não é um assunto que eu tô familiarizado. Mas é um livro que eu estou gostando bastante e eu estou estudando o livro, ok? Eu poderia ler, eu poderia fazer anotações no próprio Kindle também, né? Que é o aplicativo que eu estou usando aqui. E se fosse um livro físico, como aconteceu aqui no livro do Segundo Cérebro, ó, tem um monte de anotações aqui, post-its, tem... Eu não gosto de rabiscar muito o livro não, para ser bem sincero, tá? Eu gosto muito de... Eu até não gostava de livro físico, mas quando eu coloquei essa dinâmica de colocar post-it, eu comecei a gostar mais do livro físico. O único ruim é ler à noite, né? Às vezes você quer ler um pouco antes de deitar, enfim, mas é isso. Basicamente, você vai colocando post-its e aí você vai fazendo essas anotações. Mas ainda assim, eu ainda preciso, quando eu estou fazendo só isso, eu ainda preciso conectar isso com ideias. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Esses 2 livros, eles têm conexões, ok? Eles estão conectados, eles têm ideias que podem se conectar. Só que eu não consigo ver isso aqui, certo? Eu preciso realmente ter essas informações frescas no meu cérebro para que eu consiga fazer essa conexão quando eu estiver lendo um ou outro. E se isso envolvesse, não é o caso aqui da Vaca Roxa, mas se isso envolvesse mais um terceiro livro, ia ficar cada vez mais complexo. Tá? Acho que o grande ganho é quando a gente consegue, de certa forma, conectar ideias de diversas fontes para transformar em algo totalmente novo. Ok? Então, olha só, o que aconteceu? Tá? E eu vou falar todos os detalhes de como isso aconteceu, de onde eu tive essa inspiração, como veio essa ideia, eu vou falar lá no nosso curso de Segundo Cérebro. Mas a verdade é que eu tive uma ideia de fazer um experimento, ok? Qual é o meu experimento? É
lê 30 dias, segunda a sexta, 15 minutos, desse livro aqui, né, que é a Mente Organizada. E eu vou tentar compartilhar alguns insights, conhecimentos, e eu já estou fazendo isso, na verdade. Se você olhar lá o Substack, você vai ver que eu tenho feito alguns e-mails, inclusive recomendo que você se inscreva no nosso Substack para você não ficar de fora, tá? Mas o que acontece aqui? Eu quis fazer esse experimento, 15 minutos, eu sei que não é muito, eu poderia até fazer mais tempo, né? Então, poderia fazer, sei lá, 1 hora por dia. Talvez se eu apertasse os cronogramas aqui e não quisesse ler mais nada e não quisesse gravar esse vídeo, eu poderia me comprometer a ler mas eu falei, vou ler 15 minutos e vendo o que dá. Então, eu tento não passar muito. Às vezes, né, para você terminar uma parte ali, dá 20, 25 minutos, mas tá dando certo, tá? De segunda a sexta. Então, qual que é a grande diferença? Peraí, aqui, vou abrir meu segundo cérebro. Eu acho que a grande diferença é quando você pega o conhecimento aqui nesse livro e você, inicialmente, transfere ele para dentro de um repositório digital. No meu caso, eu uso a metodologia do segundo cérebro. Tem muita gente que usa o Zettelkasten, beleza? Eu acho que o segundo cérebro é mais adaptável aí para a minha realidade. Então, o único trabalho que eu tenho inicialmente é fazer anotações. Então, ó, por exemplo, um dos maiores progressos em termos de aprimoramento neuronal ocorreu há apenas 5.000 anos, quando os seres humanos descobriram uma maneira revolucionária de aumentar a capacidade da memória e do sistema de indexação do cérebro. Então, ok, eu não sei, aquilo ressoou, eu achei interessantíssimo e eu anotei aqui, beleza? Então, é isso. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando a gente está falando de segundo cérebro, anotar tudo aquilo que eu acho interessante. Nesse primeiro momento, eu não sei no que isso vai dar, certo? Mas eu tenho essa anotação. E ela pode, de certa forma, estar conectada com outras coisas. Por exemplo, eu fiz uma anotação aqui de uma hipótese. Eu poderia até, que depois eu instalei um pluginzinho aqui do Obsidian, colocar assim para ele destacar a hipótese. Nosso cérebro trabalha de forma relacional, ok? Então, isso é uma afirmação aqui do livro da Mente Organizada, ok? Então, tá aqui, ó. Esse livro fala a respeito disso. Assim como os bancos de dados. É por isso que é mais fácil encontrar informações em um segundo cérebro, no conceito dele. Então aqui eu tenho uma hipótese e eu acho que é aqui que eu queria chegar. Quando a gente fala de um livro, onde a gente lê, de fato, entende e tudo mais, mas quando a gente consegue pegar aquele livro e transferir para um lugar onde dali você pode começar a fazer reflexões, aí eu acho que a gente tem um ganho efetivo na nossa vida. Porque, na verdade, agora voltando na ideia das métricas, né, que o pessoal chama da métrica da vaidade, e essa métrica da vaidade, só um subponto aqui, é que a métrica da vaidade ela é uma coisa que funciona, que acontece muito nas redes sociais. Tá? Eu vou dizer por conta própria aqui. A gente, muitas vezes, a gente começou a fazer conteúdos mais virais no Instagram, certo? A gente criou um Reels, esse é o nome, estava tentando lembrar qual era o nome do Instagram, Reels, e ele chegou a mais de 1 milhão de views, ok? E trouxe alguns inscritos pra gente, mas efetivamente venda, a gente não estava vendendo ali é só um conteúdo de entretenimento, só para presença de marca. E não foi um conteúdo que de fato vendeu alguma coisa. Então, o que me adiantou 1 milhão de pessoas, entendeu? Então, muitas vezes, um post que eu faço, pegar ali um postzinho falando especificamente sobre o segundo cérebro, ou sobre qualquer outra coisa, ou uma coisa sobre consultoria, me traz um cliente que me traz dinheiro real, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas métricas, porque não adianta você ler 50 livros no ano, se isso não se isso não for trazer um ganho real para sua vida, um ganho de fato ali de algo que vai agregar, certo? Eu entendo que nem todo mundo vai ter interesse, por exemplo, para pensar aqui em como o nosso cérebro funciona, né? Porque a gente precisa entender o cérebro para entender como o nosso cérebro funciona, para entender como eu, no meu caso, porque é meu caso,
eu posso ajudar pessoas a se organizarem melhor. Eu sou, né, eu sou Daniel do Productive-me. Então isso faz muito sentido. Neurociência faz todo sentido aqui para mim. Então, de certa forma, eu entendo. Agora sim, se você é empreendedor, por exemplo, de repente um blog post que você viu pode ter uma repercussão lá na frente. Eu até falei um exemplo recentemente que foi o seguinte: a gente ia lançar um curso de procrastinação, certo? O kit anti-procrastinação, talvez, não sei quando eu vou lançar esse vídeo, mas talvez já lancei, talvez não lancei, enfim, espero que ainda não, tá? E aí a gente pensou, de certa forma ali, como que a gente ia fazer o lançamento parecido com todos os outros, né? Você tem módulos ali e tal. E aí eu estava revisitando aqui o que eu sei sobre lançamento de produtos. E aí eu acabei esbarrando num livro que eu li, que tinha uma ideia de empacotar de uma outra forma. Enfim, a gente moldou aquele livro que eu tinha lido há mais de um ano atrás, moldou a forma como um produto nosso vai ser lançado agora. Agora, se eu confiasse na minha memória, ou eu teria que ficar segurando minha memória e eu perderia provavelmente a criatividade. Isso eu tô falando do meu cérebro, não sei como funciona o seu, mas no meu cérebro não faria muito sentido. Ou então essa ideia ia ser esquecida. E talvez quando um dia eu esbarrasse ou algum gatilho me lembrasse disso, entendeu? Então eu acho que aqui, quando você tem um segundo cérebro, ele te ajuda você, de uma forma mais organizada, encontrar o que você precisa. Óbvio, o grande ganho do segundo cérebro é depois de um tempo, né? Não é assim, você criou um segundo cérebro e ok, meu segundo cérebro vem sendo construído há 3, 4 anos. Então, cada vez mais ele vai se tornando mais útil para mim, beleza? Agora, uma outra coisa que eu queria te mostrar é que além das anotações, ter um formato diferente, você digitalizar isso, não digo nem digitalizar, mas você externalizar isso, você trazer para um outro lugar onde você pode olhar com um pouco mais de calma, também permite você fazer outros tipos de anotações, né? Então aqui como que o nosso cérebro funciona, né? Aquela questão relacional, a riqueza versus acesso associativo, conexões relevantes. Então aqui eu já coloquei pessoas que ele menciona que eu quero pesquisar depois, o que ocasiona a liberação inicial de dopamina. Então você entende que dentro de um livro você pode quebrar em diversos outros assuntos, diversos outros aspectos. Acho que essa é a importância de você externalizar, tá vendo? E isso daqui é vivo, tá? Cada vez que eu vou fazendo uma anotação e que eu vou me aprofundando no livro, e deixa eu dar uma olhada aqui, eu tô com incríveis 9% lidos. Eu acho que quanto mais eu vou me aprofundando, mais eu vou pensando na estrutura do livro, mais eu vou fazendo perguntas, mais eu vou procurando as respostas. Eu acho que esse é o grande ganho, é quando você consegue pegar esse conhecimento que está aqui, externalizar isso, e aí você associar com o seu contexto de vida. Então, é isso. Meu recado, minha reflexão é que eu li muitos livros no passado, eu não lembro nem quais foram os livros. Às vezes eu vejo um livro e eu falo, cara, eu acho que eu já li esse livro. Não sei se isso acontece com você, mas eu acho que eu já li esse livro. Será que eu li? Será que eu não li? E eu não lembro, assim, talvez se eu começar a ler eu vou ter alguns flashes ali e tal. E eu sei que tem pessoas que têm uma memorização muito boa, que existem técnicas, mas eu penso que, e eu não tenho provas para isso, é isso que eu tô atrás, né? De entender como funciona o cérebro, entender se essa minha hipótese ela tem razão. Mas quando você, de certa forma, externaliza, o que eu tenho aprendido sobre o cérebro é exatamente isso, que se você ficar usando o cérebro como algo para memorizar, você está consumindo uma banda ali. A gente tem até 120 bytes de processamento, e aí você está usando uma banda que vai tirar outra coisa. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui, eu não conseguiria gravar esse vídeo e digitar um texto ao mesmo tempo. Eu estou concentrado full aqui. Então, o meu cérebro, assim como todos os outros, ele tem uma limitação. Ele tem uma limitação. Então eu acho que quando você externaliza isso e vê até num outro momento, você vê com um pouco mais de calma, você reflete sobre os seus aprendizados, provavelmente você vai tirar muito mais proveito, vai conseguir conectar assuntos,
Quando a gente começa a conectar assuntos, aqueles fatos isolados, aquelas informações, elas viram conhecimento. Em última análise, elas viram conhecimento, né? Virar sabedoria. Então, enfim, é isso. Ok? Não se apegue às métricas. Acho que esse é o meu recado final. Ok? A gente se vê então num próximo vídeo. Fui.